Olá, este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui e nesse feriado, não é? Até mesmo por essa característica, né, de um dia diferenciado, nós estamos apresentando no dia de hoje os professores que têm as suas disciplinas, né, aulas pré-gravadas, né, então gravadas aí previamente, e exatamente por isso, até por essa característica diferenciada, singular, eu vou apresentar para vocês um conteúdo mais conciso e pensei, né, em trazer, amarrar alguns, ou reforçar, né, alguns dados que nós trabalhamos nas outras aulas, né? Então, nas 3 últimas aulas, nós vimos, eu trouxe aqui para vocês dados e convidados, extremamente importantes aí, para discutir a partir da ótica do Atlas da Violência de 2020, discutir a violência contra a mulher, contra a população LGBTQIA+, e contra negros. Então, agora, na aula de hoje, né, como eu falei, exatamente por esse caráter singular, eu vou retomar alguns dados, reforçar dados que são extremamente importantes para que nós, nas aulas posteriores, né, nas datas posteriores, continuemos a explorar ainda mais esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos dar início a essa aula. Então, aqui eu preparei para vocês, né, uma síntese dos principais dados que nós trabalhamos até esse momento. Contra a mulher, violência, né, contra a mulher, contra negros e a população LGBTQIA+. Então, vamos lá. Vamos começar, como a gente fez, né, na ordem das nossas aulas anteriores, trazer aí alguns dados da violência contra a mulher. Então, nós temos já de cara esse primeiro número, né, esse primeiro dado, que é um dado extremamente alarmante, né, que é a informação de que em 2018 nós tivemos 4.512 mulheres assassinadas no Brasil. E aí existe representa essa taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Tá? Houve, como a gente já falou, uma queda de 2017 para 2018, acompanhando uma série de questões, né, que nós já trabalhamos em aulas passadas, acerca dessa queda. Porém, temos sempre que relativizar determinadas situações, né? Por exemplo, aqui, ó, no total, 19 das 27 unidades federativas do Brasil, nós vamos ter uma redução, né? Mas, entre essas unidades federativas cujas taxas aumentaram, então houve situações em que existiu um aumento da taxa, né? Nós temos um aumento superior a 20%. Então, vejam aí, Roraima, 93%, que é o estado que se apresenta completamente fora, né, de qualquer curva, né? Ceará e Tocantins. Então, são dados extremamente significativos, fortes, que demonstram essa violência contra a mulher. Outra informação aqui que eu trouxe também para vocês, aqui, vamos nessa linha de baixo aqui, entre 2008 e 2018, então nesse período de 10 anos, nós tivemos um aumento de 4,2% dos assassinatos, nos assassinatos de mulheres. Tá? Então, é uma curva que apresenta uma ascensão, é uma linha, né, perdão, que apresenta uma ascensão. Então, em 10 anos, nós temos esse número cada vez mais, um aumento cada vez maior desse número. Assim como nós vamos ter para a população LGBTQIA+, e para a população negra, tá? Então, isso é uma condição que se mantém, né,
nesse período aí, então, de 10 anos. Muito bem. E aí um outro dado também que eu havia trazido para vocês, pessoal, é a questão dos homicídios fora e dentro da residência, tá? Então, a taxa de homicídios ocorrido fora da residência da vítima vai apresentar a mesma tendência, né? A mesma condição. Então, nós temos quedas nos períodos de 2013 a 2018, e entre 2017 e 2018, uma queda mais acentuada. Porém, a taxa de homicídios na residência, e daí temos que considerar exatamente por isso, né? A questão dos crimes passionais, segue outro padrão. Enquanto a taxa ficou constante entre 2008 e 2013, aumentou 8% entre 2013 e 2018. Então, houve um aumento da taxa de homicídios na residência, né? Normalmente, né, claro que não só, mas normalmente feito por companheiros, né, companheiras, enfim. Então, houve esse aumento, né, significativo. Também é um dado interessante que nós trabalhamos. E só para lembrar, quando da discussão acerca dos dados da violência contra a mulher, quem participou conosco foi a psicóloga Giulia Granato Viotti, né? Ela esteve com a gente e nos ajudou muito a entender esses dados, né? Então, aqui, o gráfico mostra exatamente isso. Então, nós temos aqui fora da residência, vocês vejam que há um padrão, né? Existe um padrão, e aqui, dentro da residência, nós temos um aumento, uma pequena queda, depois um aumento em 2017, uma nova queda. Mas, ainda que haja essa queda, se percebe a discrepância, né, entre essa ação praticada fora e dentro das residências, no que se refere à violência, a taxa de homicídios, né, de mulheres. E aí já a gente vai trazer a questão da violência contra a população negra, e já vamos adiantar aqui um dado, né, que embora nós identifiquemos uma queda, a situação melhorou apenas para mulheres não negras. Então aí nós temos um outro dado, que é o dado racial, tá? Vejam aqui, ó, analisando-se o período entre 2008 e 2018, essa diferença fica ainda mais evidente. Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre as mulheres negras aumenta 12,4%. Tá? Então, eu estou reforçando esses dados, pessoal, porque realmente é uma condição extremamente danosa, né? Extremamente séria, e que ilustra uma condição real. É algo que ocorre cotidianamente, tá? E numa condição de aumento. 2017, 2018 diminuiu um pouquinho, em determinadas situações, mas em relação às mulheres negras, não, aumenta, né? Olha esse outro dado aqui em cima. Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras, tá? Então, para demonstrar exatamente essa situação. E, como eu falei, fazendo já a ligação, né, aqui a violência contra negros, contra a população negra. Então, concentração dos índices de violência letal na população negra. Muito bem. Enquanto os jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídios do país, e as taxas de mortes de negros apresentam forte crescimento ao longo dos anos, entre os brancos, os índices são menores e apresentam, como vocês podem ver aqui, redução, né? Então, há uma redução dessa taxa, tá? Para a questão dos brancos, se comparado com os negros. Olha aqui do lado. Apenas em 2018, para citar o exemplo mais recente, e aqui toda a aula que eu estou tratando dos dados do Atlas da Violência, eu tenho que relembrar isso, tá? Importantíssimo que se diga que esses dados que estão contidos no Atlas de 2020 se refere ao ano de 2018, tá? Então, existe uma defasagem de 2 anos, uma defasagem perfeitamente compreensível, né? Em função da busca de dados, da análise, da publicação, enfim. Então, em 2018,
os negros representaram 75,7%, quase 76% das vítimas de homicídios, tá? Então, quase 76% do total, negros. Tá? Olha aqui embaixo, como eu acabei de falar, reforçando, né? Da mesma forma, as mulheres negras representaram 68% do total das mulheres assassinadas no Brasil, tá? Então, vocês vejam que é realmente uma situação que fica clara, né, em relação aos dados, né, essa diferença, essa discrepância, como eu falei, entre homens brancos, homens negros, enfim, mulheres negras, mulheres brancas. Ou não, mulheres não negras, né, e homens não negros. E aqui, nós devemos considerar, obviamente, como está escrito aqui, um cenário de intensificação dessas desigualdades raciais, né? Então, quando se constata que há uma redução de 12% da taxa de homicídios entre 2017 e 2018, isso se concentra, como a gente está acabando de falar, mais entre a população não negra do que a população negra, tá? E ao analisarmos os dados das últimas décadas, então nesse período de 10 anos, né, que é um valor, é um período que constantemente o Atlas da Violência ele traz, né, na sua relação, na sua comparação, nós vamos ter isso aqui, ó, as taxas de homicídios apresentaram um aumento de 11,5% para negros, enquanto para os não negros, tá, houve uma diminuição de 12,9%. Então, mais uma vez, essa discrepância, né? Isso fica claro nesse gráfico, vocês podem ver aqui. Então, aqui embaixo, taxa de homicídios de não negros, e aqui em cima, taxa de homicídios de negros. Tá? Então, basta a gente olhar esse dado, que é uma imagem através da qual fica clara, né, essa condição. E aqui eu ressaltei alguns dados, né, taxas de homicídios de negros e não negros por 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui Alagoas, 48,3 não negros, 48,3 negros, 2,8 não negros. Ceará, quase 70%, né, negros, 14,7 não negros. Rio Grande do Norte, 71% e 16,5 não negros. Então, realmente é algo estarrecedor, né? Entre vários outros adjetivos negativos, né, entre outros vários termos negativos que podemos colocar, um deles é estarrecedor, esse conjunto de dados, né. Estarrecedor o conjunto de homicídios no todo, né, é óbvio, mas quando nós vamos especificando, isso se torna mais forte ainda, tá. Então aqui também é uma comparação, e agora vamos, para terminar, a violência contra a população LGBTQIA+. Tá? E uma questão interessante, pessoal, é que quando a psicóloga, né, minha convidada, a Fernanda Rezende, veio até aqui, nós discutimos bastante isso, um ponto de início é exatamente a dificuldade para se coletar dados referentes a essa população, por uma série de questões. Então, por exemplo, aqui, ó, a escassez de indicadores de violência contra LGBTQIA+, representa um problema. Primeira questão, a dificuldade ou a não inclusão de maneira devida de questões relativas à identidade de gênero e orientação sexual. Então, até é uma questão que o Atlas coloca. Para esse próximo recenseamento, tem que aparecer a inclusão dessas questões, né, no recenseamento. Paralelamente, é essencial que essas variáveis se façam presentes nos registros de boletins de ocorrência. Então, vejam, há lacunas na questão da coleta de dados, que obviamente dificulta de forma significativa, né, vamos dizer assim, a construção de um retrato mais fiel no que se refere à violência contra essa população. Né? Então, existe uma coletânea de dados, só que, em função dessas condições, nós devemos considerar que há uma distância, né, grande.
E outra questão que trouxemos, a importância dos movimentos sociais, não só específicos, né, em relação a essa população, mas os movimentos sociais como um todo. Mas, nesse caso, nós temos aí o Grupo Gay da Bahia e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eles auxiliam muito a contagem de pessoas vítimas de violência. Então, a parte, né, da sociedade civil, os movimentos sociais, enfim, eles são preponderantes, né, para esse tipo de... não é nem para ajuda, né, porque muitas vezes não é ajuda. Os dados mais fiéis, muitas vezes, se encontram nesses bancos de dados dos movimentos sociais. Então, a importância, né, é extrema, a função, o papel desses movimentos. Aqui, ó, seguindo, né, corroborando isso que eu acabei de falar, ao contrário do total de registros, as denúncias de lesão corporal contra pessoas LGBTQIA+, não possuem uma regularidade clara. Então, não é algo regular. Se não é algo regular, se tem lacunas, então fica complicado uma análise mais próxima de uma fidelidade. Mas ainda assim, enxergamos uma violência muito intensa, né? Se bem que violência ela é intensa, né? Mas vamos dizer assim, uma amplitude, né, dessa violência, como a gente vai poder perceber. E um outro dado interessante que eu trouxe para vocês de novo é que essa dificuldade da coleta de dados, do reconhecimento, né, não é algo exclusivo do Brasil. Nós temos aí, ó, esse meta-estudo que foi feito, constata desafios concernentes à identificação dessas pessoas, dessa população pelo sistema de saúde. Então, existe essa condição também, né? Esse problema de você, de se reconhecer e de fazer parte, efetivamente, da estatística. Então, embora tenha ocorrido grandes oscilações ano a ano, o número de registros se manteve similar no primeiro e no último ano da série, padrão que não se repetiu nos registros de homicídios e tentativas de homicídios. Então, um incremento de 127% nas denúncias de homicídio entre 2011 e 2017, né? Teve uma queda, como nós falamos, né, todo momento dessa queda entre 2017 e 2018. Então, aqui, ó, número de denúncias de lesão corporal contra pessoas LGBTQI+, segundo o Disque 100. Então, nós temos o pico aqui de 2012, tem uma queda, 2013, 2014, aí aumenta, diminui, aumenta, e tem uma pequena queda em 2018. E o número de denúncias de violência, né, contra populações LGBTQI+, também seguindo o mesmo padrão, 2011, 2012, e dessa forma, esses dados demonstram, repito, não de maneira fiel, não que não seja fiel ao que foi coletado, mas não de maneira fiel à realidade, né, já que existe uma distância muito grande entre aquilo que chega até os órgãos oficiais, né, e aquilo que realmente ocorre, até mesmo por essa dificuldade do reconhecimento, tá? E aqui, número de denúncias de homicídio, de tentativa de homicídios contra pessoas LGBTQI+, entre 2011 e 2018. Então, vejam aqui, a cor mais escura aqui, homicídios, e a cor azul, tentativas de homicídios. Vejam o pico aqui em 2017, né? 193. Então, realmente, são dados, como eu disse, alarmantes, dados que realmente exigem um cuidado, uma divulgação, exige um debruçar-se para esses dados, uma análise pormenorizada desses dados, e eu falo na violência como um todo, né, as taxas de homicídio contra todos os segmentos, exatamente para se buscar, né, formas, propostas, enfim, buscando a reversão disso. Tá? Então, o papel, não só o papel dos educadores, mas o papel dos educadores é essencial para isso. Então, nós temos que ter mais espaço, como esse espaço da Escola de Direito, que permite
que falemos de todos esses temas de maneira tranquila, aberta, sem qualquer tipo de senão. Então, há necessidade de mais espaços e para que essas pessoas desses segmentos e de tantos outros segmentos, né, que são excluídos, maltratados, achincalhados, violentados, tenham voz, tenham vez, porque eu sempre digo, muitas vezes eles não têm ninguém além da ação individual, da ação de um determinado grupo. Então, temos, sim, que falar sobre esses temas, entre tantos outros, e buscar cada vez mais dar visibilidade da condição, né, em que o ser humano ele é tratado. Claro, falamos do Brasil, mas não só do Brasil, mas se faz necessário cada vez mais, como eu falei, esse espaço, tá bem? Então, pessoal, hoje ficamos por aqui, como eu havia dito no começo, uma aulinha, né, uma aula mais curta, mas que eu usei exatamente para que retomássemos dados importantes aí das nossas aulas anteriores, tá bem? Então, agradeço pela participação, agradeço por todos aí que assistirão essa aula e até a semana que vem.